Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação aqui a uma possível oportunidade no mercado das telecomunicações que não é de deitar fora, principalmente numa altura em que andamos todos a tentar encontrar o nosso espaço no mercado, não só nós consumidores finais, como também as próprias operadoras. E há uma coisa que o pessoal me diz muito que é: Pedro, eu adoro a Digi, epá, eu quero apoiar a Digi o mais que eu posso, mas por uma razão específica eu não posso estar na Digi. E essa razão específica pode ser várias razões, na realidade, que é, olha, na minha zona o 5G é miserável e o 4G também, ou as chamadas estão sempre a cair, ou estou numa zona remota e a Digi aqui está muito mal, ou patati patati, ok? Existe N situações, pá, mas ó Pedro, mas eu quero mesmo apoiar a Digi e eu gostava, pá, um dia quando a Digi me servir vou logo imediatamente para a Digi, mas há uma coisa que eu não queria. Há mesmo uma coisa que eu não queria. Era ir para as operadoras do cartel, é ir para as incumbentes. Há alguma solução? Até agora eu dizia-vos que havia, mas não ao preço da Digi. E isso, lá está, eu não posso estar a dizer às pessoas de repente, opá, olha, vai para a outra, vai para uma qualquer que é muito mais cara só para sair do cartel. Se bem que há pessoal que por princípio já faz isso e não se preocupa tanto com a questão do preço. Por causa desse motivo, e uma vez que em Portugal, vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui recentemente no canal, as operações MVNO são uma miragem, nós ainda temos aqui um resquício, uma coisa que se parece com uma MVNO, é na realidade uma MVNO, mas não tem, digamos assim, a base que nós queremos para criar um verdadeiro mercado de MVNOs em Portugal. E sim, estou-vos a falar da Lyca Mobile, ok? A Lyca Mobile é basicamente uma marca que é MVNO e que se baseia cá em Portugal na rede da Vodafone. Tem um acordo com a Vodafone do Reino Unido, portanto a Vodafone global, certo? E aquilo que eles fizeram foi, ok, nós celebramos aqui um acordo com a Vodafone global, pá, e depois, onde vocês estiverem, nas várias latitudes onde vocês estão, nós utilizamos a vossa rede, pá, temos um preço global e depois vamos ajustando aqui a cada um dos mercados. Não é bem isto que nós queremos a nível da MVNO. O que nós queremos é que exista a possibilidade de uma operação em Portugal fazer um acordo MVNO com uma operadora em Portugal e desse acordo haja a possibilidade de ser competitiva a nível dos preços de mercado em Portugal. Porque é assim, a Lyca Mobile consegue ser competitiva em Portugal porque tem um acordo celebrado lá fora e esse acordo dá-lhe margem para isso. Agora, cá em Portugal, ninguém tem acordo MVNO que tenha capacidade de fazer alguma coisa. A última operação, nesses moldes que nós tivemos, com escala nacional e com dimensão, foi da Novo, e nós sabemos que tratou-se de uma espécie de um remédio, e portanto foi por causa disso que se conseguiu. E mesmo assim a Novo nunca foi nada competitiva desse ponto de vista, e tivemos também, há não muito tempo atrás, a operação da Liga-te, também baseada na Mel, que assim que entrou a Digi, pronto, ficaram completamente maniatados por causa da questão do preço da Digi e a não renegociação do acordo MVNO, que levava as coisas para um preço onde ou te tornas completamente irrelevante ou simplesmente acabas com a operação, e foi a segunda opção que acabou por ser tomada. Avançando à conversa, por causa disso tudo, a Lyca Mobile foi a única que se enquadrava, ou é ainda a única que se enquadra naquela pergunta, que é: Pedro, qual é que é a operadora onde eu posso ir sem ir diretamente para o cartel? E eu digo-vos assim, a única opção será, se não for a Digi, será a Lyca Mobile. E vocês dizem, oh Pedro, mas espera aí, acabaste de dizer que eles têm uma base na Vodafone. É verdade, mas têm uma base numa Vodafone global, ok? Ou seja, uma operação MVNO vai sempre precisar de ter uma base, digamos assim, numa das operadoras. Mas se tu não queres reforçar a ideia de que estares a ser comido por parvo, comes gelados com a testa e acreditas que de repente estes senhores te estão a fazer um preço fantástico na Uzi e na Amigo só porque tu és um gajo muito bacana e não porque estou desesperado e tenho um a roubar-me clientes, então vou fazer igual, então a Lyca Mobile é a tua solução. Os preços que tu estás aqui a verificar são preços que são interessantes. Relembro-vos que estamos a olhar do ponto de vista dos pré-pagos,
ok? E não dos pós-pago. Tivemos a oportunidade de ouvir uma entrevista do António Arnaud a falar que 2026 será o ano que em princípio o Laika Mobile vai trazer para cima da mesa a questão dos pós-pago, mas ainda não trouxe. Apesar de tudo, já me disseram que através da própria aplicação da Laika Mobile vocês podem colocar na aplicação um cartão e esse cartão vai fazendo os pagamentos de forma recorrente. Para mim chega, ok? Que é do tipo, o cartão tem lá o dinheiro, chega aquele dia da renovação, aquilo tira o dinheiro do cartão, está tudo bem. Para mim já funciona como um pós-pago. A minha cena é só eu não ter que fazer manualmente esse processo, que em 2026 eu acho horrível, ok? Portanto, posto isto, olhando aqui àquilo que são os pré-pagos existentes, tem que ter só atenção a uma coisa, que é a Laika Mobile trabalha muito com esta questão dos preços com descontos, mas depois vocês têm que perceber que isto rapidamente sobe para valores muito mais altos, ok? Portanto, eu vou comparar as coisas iguais e, obviamente, que a comparação é sempre feita com a Digi, que também já entrou neste mercado os pré-pagos. Por este sentido, os preços da Digi são permanentes. Portanto, tu vais agora comprar este cartão pré-pago, vais pagar estes 4, 5 ou 7 euros de forma permanente e não com um desconto temporário. E, portanto, 4 euros 50 GB com dados acumuláveis e chamadas ilimitadas nacionais, 5 euros 150 GB, 7 euros 200 GB, sendo que no de 7 euros ainda tens 400 minutos internacionais. Relembrando que a questão das SMS na Digi são sempre a cobrar os tais 1 cêntimo, aquela conversa toda que vocês já sabem. Mas, enfim, SMS em 2026 são negligenciáveis, na minha opinião. Se não são para ti, tens que mirar aí qual é a melhor opção para ti. Cada um de nós escolhe o melhor negócio com base na nossa utilização. Eu não posso fazer vídeos com base na tua experiência direta. Avançando, portanto, olhando aqui, até pode parecer que as coisas estão parecidas. Por exemplo, no caso de tu precisares, imagina que tu vens para Portugal, és um imigrante, vais estar cá 3 meses de verão, por alguma razão, estás lá fora, queres vir para Portugal, não queres utilizar o teu tarifário nacional do sítio onde tu estás, porque eventualmente não vais ter roaming ao mesmo nível dos cartões que podes ter cá, e tu dizes assim, 50 GB para mim chegava, vou estar cá 3 meses. Por exemplo, a Laika Mobile durante 3 meses vai-te fazer o preço Digi, ou seja, 50 GB, 4 euros, vais ter aqui a vantagem de teres minutos e SMS ilimitadas. Atenção que há aqui um termo e condição qualquer que fala em 100 SMS, eu não sei se aplica aqui, mas já vamos ver lá mais à frente. Acho que aqui, aparentemente não, mas teria que ver com mais atenção, mas havia aqui alguma coisa que me passou pelos olhos sem SMS, mas aqui acho que não é. Mas pronto, de qualquer das maneiras, já não vais pagar SMS, vais ter a possibilidade de ter os minutos ilimitados e vais ter o preço Digi, portanto, os 4 euros, 50 GB. Recordando que esta pode ser uma excelente opção se tu quiseres, portanto, ter um número qualquer nacional. Olhando àquilo que são os preços das incumbentes, portanto, sabemos que o mínimo são os 5 euros de 100 GB, sabemos que isto depois se repete tanto na Amigo como também na U, mas lá está, estamos a partir da premissa de estarmos um bocadinho fora da operação das incumbentes. De qualquer das maneiras, vamos imaginar, mas por mais 1 euro tenho mais 50 GB, mas tu precisas disso. Se precisas, naturalmente compensa. Se não precisas, pode não compensar se fores olhar à questão do preço. Por isso que eu disse-vos, atenção a esta questão, porque, por exemplo, na Digi 150 GB vai-vos custar permanentemente 5 euros, aqui já não funciona assim. Vai-vos custar 7 euros, que já é mais caro, e só durante um mês. A partir do segundo mês já vai estar em 9 euros. E, portanto, já é um valor muito significativo face àquilo que tu consegues na Digi. Por isso é que eu estou a dizer, é difícil operar igual aos preços da Digi. A Digi é mesmo aquela verdadeira força motriz que faz as coisas mudarem. A partir daqui os outros correm atrás. Agora, a Laika Mobile não vai conseguir correr atrás da mesma maneira que as incumbentes podem fazer, porque lá está, a Laika Mobile tem um custo de infraestrutura a pagar, de aluguer de infraestrutura a pagar, que as outras supostamente também tem, mas lá está, por via de subsidiação cruzada, ou seja, isto é uma marca minha, isto ao fim e ao cabo a U é um tarifário, não é bem uma segunda empresa, eles não são MVNOs, eles não pagam o acesso, fizemos um vídeo a falar sobre isso, portanto, ok, eu já tenho que pagar a manutenção da infraestrutura e tenho, pronto, vocês usam lá isso, façam lá o preço e depois logo se vê, a gente ajusta aqui a conta de uma com a outra e pronto. Portanto, a Laika Mobile nunca vai conseguir. De qualquer das maneiras, apresento-vos isto, mas eu olhei para aqui e temos aqui um plano que pode ser muito interessante, não para aquela malta que vem para Portugal de férias ou o que seja, mas mesmo para os nacionais, para mim, para ti, que estamos cá em Portugal e que podemos querer dizer assim, ok, eu gostava muito de estar na Digi, não consigo estar na Digi porque aqui na zona onde eu estou, a Digi funciona mal. Infelizmente ainda existem muitas zonas assim, e eu tenho que ser o primeiro a dizer isto, porque estou aqui
à frente de uma câmara a falar para imensos de vocês e eu se calhar até tenho a sorte de estar numa zona do país onde, lá está, capital, Lisboa e tal, e de repente aqui parece que é tudo maravilhas, mas o resto do país, ou seja, o Portugal não é só Lisboa, infelizmente em muitas coisas o pessoal só investe em Lisboa, mal, na minha opinião, mas de qualquer das maneiras é o que é. Portanto, eu estou aqui numa situação privilegiada, não posso generalizar isto para todos vocês. Por isso, a Leica Mobile, tendo em conta essa questão da rede móvel da Vodafone, de ser muito mais estável, apesar de que não é uma coisa do outro mundo, mas é muito mais estável, muito mais amadurecida do que a rede da Digi, sejamos sinceros, temos aqui uns preços muito camarada. E então, olhando aqui, por exemplo, aos pós-pago, portanto, relembro-vos que esqueçam esta coisa do azul, que isto aqui, o azul é só mesmo para a malta que já tem os planos, mas começamos aqui no mínimo, que seria, ou seja, vamos olhar para aquilo que é o valor dos 150 GB, ok? Pedro, mas se calhar o mais fácil é logo meter 6 paus e limitado, está-se bem. Ok, sim, eventualmente pode ser, mas olhando aqui mais para baixo, há outras opções que ainda te permitem poupar mais. Por exemplo, a questão dos 50 GB ou dos 5 euros. Porquê? Porque, por exemplo, para mim, este valor fica-me por, ou neste caso, ficar-me em casa por 4,5, porque tenho 2, porque eu tenho os serviços, mas se não, a partir do segundo ficaria a 5,5. Mas de qualquer das maneiras, olhamos aqui ao plano dos 100 GB comparativamente às outras. Porquê? Porque nós estamos a comparar a Leica Mobile como opção para quem não pode estar na Digi. Porque se a malta diz assim, Pedro, mas já olha lá, os preços da Digi aqui muito melhores, então, mas eu vou estar a pagar 4 euros, ou 5 euros, ou 7 euros, ou 8 euros nas outras, então eu vou aqui, 5 euros, 6 euros, tenho um ilimitado e pronto, e não me chatei mais, é um preço camarada. Pois está bem, mas nem todas as pessoas querem estar na rede da Digi, por isso é que eu estou a falar. Portanto, eu vou comparar este tarifário de 100 GB aqui com os tarifários da U, da Amigo e da Uso. Porquê? Exatamente porque esta seria a segunda opção que as pessoas tomariam no facto de, ok, eu não consigo ter a Digi, tenho que ir para uma rede amadurecida. Ou vou para as 3 tarolas, ou vou para a MVNO que utiliza uma das tarolas também. Portanto, eu vou comparar isto com isto. Portanto, do ponto de vista do preço, nós temos aqui uma oportunidade de ouro de estarmos numa operação que não é diretamente uma incumbente, ou seja, eles não vão ganhar o valor todo que tu vais ganhar aqui. Ou seja, o que tu vais pagar aqui. Eles vão ganhar só uma parte, que é a questão do aluguer de infraestrutura da Leica Mobile. Portanto, eu olhei aqui estes planos da Leica Boss XL e reparo que se vocês fizerem o pagamento à cabeça dos 12 meses, vocês conseguem ter um preço igual ao valor das incumbentes. E isto, por princípio, já é uma coisa que vai bater exatamente àquela conversa que nós tivemos sobre a pressão que efetivamente os MVNOs fazem em Portugal, ou melhor, que poderiam fazer em Portugal e que fazem noutros países, e para vocês terem noção que como é que uma infraestrutura como é que uma operação que não tem uma infraestrutura própria e tem que pagar aluguer, portanto, tem que pagar X e daí desse X pôr um montante em cima, que é o seu lucro, né, para poder vender, tirar os pagamentos necessários para pagar a sua infraestrutura, né, portanto, suporte e aquela coisada toda, e ainda tirar lucro. Como é que eles conseguem fazer isto e ainda conseguem manter um preço igual às incumbentes? Portanto, isto desmonta a teoria das incumbentes de dizer assim, mas o preço das marcas brancas, o preço da Digi vai arrebentar tudo. Reparem, há uma operação em Portugal, há uma operação a operar em Portugal, apesar de que o acordo não foi feito em Portugal, mas whatever, que consegue fazer esse mesmo preço que os setores estão a fazer, ter lucro e ainda pagar um valor de aluguer. Não é? Portanto, isto é absolutamente incrível. Portanto, o plano de 100 GB vocês podem no comprar por 3 meses, 6 meses ou 12 meses. No fundo é como se fosse uma fidelização, não é? Mas a questão aqui não é a questão de fidelização, que é a parte mais difícil é que no caso para tu chegares ao valor igual às incumbentes neste plano dos 100 GB, tu vais precisar de avançar logo os 60 paus, não é? Ou seja, eles vão fazer aqui um desconto, portanto, vocês vierem aqui a ver mais, vêm aqui. Portanto, eles fazem um desconto de 38%, ok? Por mês, se vocês baterem logo o martelo dos 60 euros. E aqui, este plano ficava-vos logo por 5 euros mês, ok? Portanto, 100 gigas, 5 euros por mês. Que é exatamente a mesma coisa que as marcas brancas estão a fazer. 5 euros, 100 gigas. Por isso é que eu acho isto tão incrível, que é um plano que vos vai permitir ter o mesmíssimo preço das incumbentes, o mesmo preço, baseado, no caso, por exemplo, se eu for comparar concretamente a Leica Mobile com a Amigo, a infraestrutura que vocês vão usar é ipsis verbis a mesma, não é? Portanto, aqui não há dúvidas.
a rede da Vodafone vai servir a Amigo como vai servir a Like Mobile. Não há dúvidas sobre esta questão. Bom, do ponto de vista do que é que vocês têm? Têm logo aqui uma diferença e eu acho que era aqui é que havia a questão das SMS diárias, ok? Portanto, vocês têm 100 GB de dados, não há dúvida. Têm minutos e SMS ilimitados, ok? E isso é relevante, minutos e SMS ilimitados, porque, por exemplo, aqui vocês já não vão ter isso, vão ter 5.000 minutos ou, neste caso, 5.000 minutos ou 5.000 SMS, apesar que vocês dizem assim, ó Pedro, mas se eu estou limitado a 100 SMS por dia, são 3.000 SMS por mês, portanto ainda vou conseguir ter menos. Certo, mas atenção a uma coisa, é que os minutos de chamada contam, portanto tu aqui neste caso tens, ou seja, vais ter 5.000 SMS se não consumires nenhum minuto de telefone. Se tu consumires, por exemplo, 2.000 minutos de telefone, já vais só ter 3.000 SMS, porque cada SMS desconta um minuto. Estão a perceber daí? Por isso é que está aqui 5.000 minutos / SMS. Portanto, há aqui de facto uma melhoria, que é, ok, se fores mesmo mandar muitas SMS, pronto, se é a tua situação, mas já tens a vantagem face aos minutos, que também, quem vai gastar 5.000 minutos, pode haver, é whatever. Depois, temos aqui a questão dos 12 GB de roaming, ok, que pode também ser interessante, se tu quiseres, e que eu fiz aqui o comparativo há não muito tempo no Viciado Comenta, portanto fizemos aqui no nosso site esse apanhado, e à data nós vimos que na Amigo varia entre 8 e 12 GB. Porquê? Porque vimos aqui nestes termos e condições que depende do preço que vocês estiverem a pagar, ou seja, se vocês estiverem a pagar os 5, os 6 ou os 7 euros, vocês depois têm um bocadinho mais de roaming. Portanto, aqui neste caso, na mesma rede, vocês iam ter a começar nos 8 e a acabar nos 12. Neste caso, vocês já sabem que vão ter sempre os 12, portanto vão estar sempre no valor máximo, que na Amigo só vão ter se estiverem não a pagar os 5, mas os 7 ou os 8, já não me lembro, porque eles tiveram aí vários períodos de preços diferentes e deram essa diferença. Depois, tens a questão dos eSIM, e a questão do eSIM é muito importante para a malta que quer fazer a ativação rápida e imediata, ok? Tens a questão de não ter a fidelização. Ao fim e ao cabo, eu vejo isto como se tivesses. Tu já adiantaste os 60 paus, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, já lá meteste o dinheiro e vais querer utilizar, mas pronto, é 12 meses, para quem veio de 24, está-se bem. De qualquer das maneiras, como eu vos digo, estamos aqui numa solução de recurso para quem, por princípio, não quer ir para as incumbentes, mas também não quer pagar mais por isso. Porque é assim, vamos ser aqui os ativistas, mas não é pagar aqui o valor todo, não é? Pronto, depois já vai estar na base do 5G. Tens a questão do incluir hotspot, porque isso deu-me uma celeuma há pouco tempo, não há muito tempo, mas deu-me uma celeuma porque eles não me permitiam hotspot. E tens ainda a possibilidade de teres os teus dados acumuláveis, ok? Diferenças. Aqui no caso, as velocidades dos dados são inferiores, ok? Portanto, no caso da Amigo, nós tivemos a oportunidade, eu não sei se eu cheguei a pôr aqui, eu acho que sim, chegámos a verificar aqui as limitações, cá está. Portanto, aqui neste caso, verificámos que a Amigo, desde sempre que colocou o download e o upload limitado a 150/50. Foi sempre assim, desde o início, nunca mudou. No caso concreto da Like Mobile, como é que isto funciona? Nas zonas 5G, tu vais ter 150/25. Ok? Se estiveres no 5G, vais ter 150/25. Agora, se estiveres no 4G, ficas limitado a 50/10. Isto pode ser, eu estou-te a mostrar os dados para que tu possas tomar isto como uma escolha informada, no sentido que se tu de facto precisas dessas velocidades mais altas, se calhar vais preferir ter os 150/50 garantidos da Amigo, que depois também vais ter. Estou a comparar com a Amigo porque a rede é a mesma, né? Porque os outros também agora repetem a mesma cartilha, portanto vai dar sempre a mesma coisa. Portanto, tu depois tens aqui os dados em cima da mesa e vais fazer a tua análise. Relativamente aqui aos outros planos, os de 150, os de 200. Pá, os de 150 com o plano de 12 meses fica-vos por 6 euros e os de 200 GB por os 12 meses fica-vos por 7 euros. Isto aqui já vai depender um bocadinho da tua abordagem àquilo que é um plano ilimitado, ok? Porquê? Eu vou-vos dizer. Se eu for olhar, ok, 200 GB, pago os 7 euros por mês, avanço 84 paus, tenho 200 GB. Na Amigo, eu teria ilimitados por 7 euros por mês, que é exatamente o mesmo valor. Agora vai depender, porque é assim. Vai haver pessoal que vai dizer assim, ó Pedro, mas eu, para mim, ilimitado é ilimitado. Eu quero ilimitado, porque eu sou o gajo que gasta este mundo e o outro dos dados e preciso deles. Ok. A questão é, eu, por exemplo, para mim, para o meu nível de consumo,
e tendo em conta os dados da Anacom que dão conta que as médias estão 17, 20, 30 e tais gigas, andam nesses valores, porque isso depois oscila um bocado dependendo das fontes, mas pronto, a Anacom tem esses dados, porque depois às vezes a média é com base no 5G, eu gostava de ver a média geral, mas de qualquer das maneiras, as pessoas estão muito longe sequer, a média geral está muito longe, mas a média é a média, e isso não significa que não exista o Joaquim Tremoço que gasta 3 terabytes e o não sei das quantas que não gasta dados móveis, e portanto a média é a média. Eu, na minha opinião, para mim, se eu fosse a comparar estes dois tarifários entre 200 GB ou ilimitado, para mim era o mesmo, porque a minha média de consumo são 30, 40, 50 GB no máximo. E vocês aqui ainda têm a vantagem de ter os dados móveis acumuláveis, portanto 200. Não gastei 150 este mês, para o mês que vem tenho 350. Pá, é muito, mas aqui, por isso é que eu digo, aqui vai depender do que é que tu consideras o plano ilimitado. De qualquer das maneiras, podes também ter aqui a solução de ter, ok, 50 GB para mim não chega, Pedro, como é que é? Preciso de mais. Pronto, aqui se precisas de mais, tens aqui esta opção do Like a Boss XL dos 200 GB com os 84 euros. Agora, é aquela coisa que eu vos digo, tem a desvantagem de tu teres que ser obrigado a avançar com... ou seja, com o dinheiro logo à cabeça, ok? E essa questão pode de facto fazer muito pessoal meio que torcer o nariz da questão, mas é o que é. Outra coisa que também é interessante aqui de analisar é que, mais uma vez, existem diferenças e pode haver diferença na questão do roaming, ok? Que eu já tirei aqui a tela, mas pronto. Ou seja, na análise nós tínhamos visto a Digi estavam iguais com 10.5 GB no plano ilimitado, a Amigo ia até 15 naquela tal história, porque depende do plano em que tu estavas e quanto é que pagavas por esse plano, e a Uso claramente, desde o início, sempre foi a que se destacou, com 30 GB nos 100 e 60 GB no ilimitado. Claramente a Mel aqui arrebenta toda a gente e não há hipótese. Mas, comparando àquilo que será a U ou a Amigo, nesse plano, porque é assim, se o teu plano de análise for eu preciso de roaming e não quero pagar muito dinheiro por um tarifário, não há hipótese, tens que ir para a Uso, não é? Está aqui, está explícito, é evidente. Mas se quiseres alguma coisinha, mas não fores assim precisar de tanto, pronto. Excluindo a questão da uso, temos aqui a Amigo pode ir de 11 a 15 e os restantes 10,5. No caso, aqui vais ter sempre os 15, ok? Ou seja, o plano máximo que está que a Vodafone te pode dar e cerca de 4.5 GB a mais do que aquilo que a U e que a Digi te vão fornecer. Portanto, pode ser mais um plano de análise aqui. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste, se isto pode ser interessante para ti ou não. Sei que já houve pessoal a reportar-me que a Like a Mobile tem aqui alguns problemas com a questão do volta e meia falha. Não sei, nunca experimentei, mas fiquei muito interessado em experimentar o serviço, porque lá está, é uma operação MVNO, é algo que nós precisamos em Portugal, que eu espero que nos próximos anos possamos ver a chegar a Portugal, e acima de tudo está aqui uma resposta àqueles que me perguntam quase diariamente: Pedro, eu quero muito estar na Digi, eu não quero continuar a fortalecer o cartel, eu não quero ser comido por parvo, mas também não quero pagar mais. Qual é a opção? Eu acho que a Like a Mobile pode ser uma opção. E atenção, deixo aqui um asterisco porque não experimentei o serviço, tenho que o experimentar, tenho que fazer os meus testes, mas na realidade eu acho que pode ser aqui de facto uma grande opção, porque estamos a falar de um serviço que nestas condições, claro, tem o inconveniente de vocês terem que avançar o dinheiro, ok, falámos sobre isto aqui, mas nestas condições temos resolvido o problema da rede, porque a rede é mais que testada, a rede da Vodafone, e acima de tudo, no resto, no essencial, é um serviço que vai até funcionar ligeiramente melhor do que aquilo que as low cost vão dar do ponto de vista do roaming, no caso da U e até no caso da Vodafone, porque da Amigo, porque vai depender ali do plano em que tiveres, do ponto de vista dos minutos, SMS, apesar de ter aqui esta limitação dos 100 diários, atenção a isso. Nas velocidades vai ser muito equiparado, tem ali um bocadinho menos de upload, mas para a malta que está habituada ao cap de 150-50, acho que também não vai ser nada por aí. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Acham interessante? Não acham? Se acharem interessante, digam-me nos comentários. Se fizerem a adesão ou se forem pensar seriamente nisso, digam-me aí nos comentários e vemos aí no próximo Viciado Comenta.